Muito bem? Beleza? Paz do Senhor a todos. Senhoras e senhores, Deus continue abençoando. Pastor Alessandro Calixto. E hoje queremos tratar do seguinte assunto: por que os judeus não se dão com os samaritanos? Então vamos falar sobre este assunto agora e ver se a gente consegue pegar o fundamento e trazer para vocês aí essa palavra de Deus essa noite. No Evangelho de João, capítulo 4, está escrito que os judeus não se dão com o samaritano. Jesus sabia disso e fez aquele encontro com a mulher samaritana no poço Jacó, na terra de Sicar. O estopim dessa situação ele se dá quando os filhos de Israel vão para o cativeiro da Babilônia, e esse cativeiro tinha a promessa de durar 70 anos. Jeremias capítulo 23. E em 70 anos se escreve uma história, tá, gente? E por conta disso, foi ordenado que eles construíssem famílias, que eles construíssem casa, plantassem, colhessem e prosperassem na Babilônia. Por incrível que pareça, gente, o cativeiro de Babilônia ele foi totalmente diferente dos cativeiros egípcio, sírio, assírio, tá? Ele foi totalmente diferente, porque a finalidade do cativeiro de Babilônia é a perda da identidade. É você não saber mais quem você é e que Deus você adora. Pelos aqueles múltiplos deuses e que eram catalogados em Babilônia, aquelas divindades todas que eram catalogadas lá. Então, tinha por finalidade perder a identidade. Haja vista a ideia de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, na questão da batucada, da música, do pífaro, do tamborim, quando tocasse, eles tinham que ir lá e adorar junto com o povo e eles não foram. Mas o texto base para esse ponto de partida é Jeremias capítulo 29, versículos do 5 ao 11. Diz assim: edificai casa e plantai jardim, comei do seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, não vos diminuas. Por quê? Senão o povo judeu iria ser acabado, essa nação iria acabar. Então, quando Nebuzaradan, capitão da guarda de Nabucodonosor, leva o povo para o cativeiro da Babilônia em 3 operações diferentes, foram 3 incursões diferentes, ele deixa os camponeses, ele deixa os que era para plantar e colher. Tudo que plantava e colhia de melhor ali era levado para a Babilônia, tá? Então, se eles não dessem continuidade à genealogia, à geração, a geração iria se acabar, porque ia ser muito pouco os filhos e filhas dos camponeses que ficaram em Judá. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Quer dizer, até quando a gente está em terra estrangeira, você tem que orar para que ela tenha a paz, e você também vai ter a paz por conta da ordenança que já está aqui divina. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonhas. Está falando do episódio do capítulo 23, quando tinha o profeta falso chamado Hananias, e também no capítulo 28, profeta falso. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, diz o Senhor. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei
sobre vós a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Aqui é o estopinho, porque foi uma ordenança divina de plantar, colher, criar famílias e casas. E quando chega no fim do cativeiro babilônico, que vem a reedificação do templo, dos muros, Esdras e Neemias tem uma transição também específica nisso daí, quando eles vão fazer a leitura do livro da lei. Antes, eu quero trazer para você um outro apanhado que está entre a divisão dos judeus e os samaritanos nos seus motivos religiosos. Tá? Então, no segundo lugar, os judeus não se davam com os samaritanos por causa da diferença substancial no aspecto religioso. De fato, que após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocupavam aquela região. Mas depois houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora muitos deles não continuassem a encorpar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras. Jeremias, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 41, fala disso. Que no princípio ali, trouxeram muitos povos de Cuta, de Ava e de Sefarvaim. E essas eram cidadelas contidas também em Babilônia e em outras cidades pagãs existenciais nesse tempo já do cativeiro babilônico, onde a mistura das divindades ali catalogada era muito opulenta nesse culto ecumênico ou politeísta, por assim dizer. A palavra em Neemias, capítulo 8, versículo 2 e 3, é quando Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Tanto homens quanto mulheres, todos podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro na praça que está diante da porta das águas, desde da alva até o meio-dia. Começou às 6 da manhã, terminou meio-dia. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo que estavam atentos ao livro da lei. Quando você percebe que o texto já fala os que podiam entender, tu já percebe que havia estrangeiro com eles que não entendiam a fundo a respeito do livro da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar e Devarim, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Sabemos bem que Gênesis é dado a autoria a Moisés pela tradição. No livro de Esdras, capítulo 10, versículos de 1 a 19, já deixa isso de forma mais contundente. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Aqui está a causa, as mulheres estrangeiras. E ainda há esperança, ele está dizendo, parece profético. Versículo 3, agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos conforme o conselho do meu Senhor, dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Ou seja, tem coisa que é para orar, tem coisa que é para levantar e agir. Nesse quesito aqui, falando e lembrando da purificação do povo de Israel, era um momento de ação que tinha que ser feito pelo Esdras. E agora, no versículo 5, vai dizer: então Esdras se levantou juntamente com os chefes dos sacerdotes e levitas de todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra. E eles juraram.
E Esdras se levantou de diante da casa do Senhor, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E esse lamentava pela transgressão dos do cativeiro são por dois motivos, porque eles foram e pelo que eles tiveram que fazer quando estavam lá. Versículo 7. E fizeram passar pregão por toda Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém. E todos aqueles em 3 dias não viesse, e todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, seria interditada, e ele seria separado da congregação dos cativos. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se juntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, ao 20 dia do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, e tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Estavam chovendo muito, era uma enxurrada de chuva já naquela época que estava acontecendo, e por conta disso, o versículo 10 em diante ainda vai retratar mais. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, e aumentando a culpa de Israel. Você vê aqui que ele está deixando isso aqui determinado como uma culpa, porque eles estavam com o livro da lei, era o que eles tinham de bússola para que eles pudessem viver. Devarim 28, Deuteronômio 28, bênção e maldição. Versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao vosso Deus, ao vosso Pai, e fazei a sua vontade, apartai-vos do povo da terra e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja conforme as tuas palavras nos convém. Aqui eles vão se despedir das mulheres estrangeiras, alguns, juntamente com os filhos e filhas que elas tiveram, e eles não tiveram outra opção a não ser ir para Samaria e habitar lá. E por causa do povo de Cuta, de Ava e de Sefarvaim, como já foi lido em segundo livro dos Reis, citado no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 17 em diante, a 41, por causa desse politeísmo, dessa maneira de adorações diferenciadas, eles aprenderam um outro tipo de adoração que também já era pertinente em Babilônia, mesmo enviando para lá sacerdotes, mas também foram sacerdotes de deuses estranhos, e por isso ficou muito misturado. Porém o povo, versículo 13, em toda a congregação respondeu em alta voz, assim seja conforme a tua palavra. Versículo 13, porém o povo é muito, e também é tempo de grande chuva, não se pode estar aqui fora, nem obra de dia em dia, e nem 2, porque somos muitos, e em que transgrediremos esse negócio? Ou seja, não ia haver transgressão se retardasse por conta do tempo chuvoso. Versículo 14, ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação, mandou colocar liderança. Liderança é uma hierarquia divina. Quando é no âmbito espiritual, liderança tem que ter, é necessário, não existe anarquia no âmbito espiritual. Ora, ponham-se líder por toda a nossa congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles aos anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do Senhor por esta causa. Repare que os anciãos e os sacerdotes vão chegar, mas não vai ser oferecido sacrifício. Essa reparação vai ser o lugar que eles vão ter que se achegar para habitar. Eles não poderiam ficar ali misturados, ou assim as mulheres que fossem dispensadas com seus filhos e filhas, e muitos esposos foram embora junto com elas também. Versículo 15, você vai encontrar resistência. Porém, Jonathan, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tikva, se opuseram a isto. E Mesulão e Sibetai, levita, os ajudaram. Então você vê aqui filhos de sacerdote e também pessoas da descendência de Levi, da tribo de Levi, ajudaram nessa questão da oposição. Eles não queriam, não aceitaram a ideia de ter que se destacar do povo que se manteve em pureza e o povo que estava misturado. Gente, isso é tão sério que Êxodo capítulo 12, versículo de número 48 ou 38, não me recordo bem, vai dizer que com o Israel saiu também muitos estrangeiros, não eram poucos. Israel era líder, gente. Tudo que acontecia no deserto,
por conta dos estrangeiros, a culpa é direcionada a Israel, porque Deus tomou ele por cabeça e não por cauda. Era para guiar e não para ser guiado. Quando eles eram levados por qualquer tipo de vento de doutrina diferenciado, a culpa caía em cima deles. No Egito nós tínhamos alho, no Egito nós tínhamos cebola, no Egito nós tínhamos carne. Tudo ideia dos povos estrangeiros, e Israel ia junto com eles. A fonte é Torá Rashi, comentário judaico, tá? Hebraico, de quem é da descendência das tribos sacerdotais e levita do tempo bíblico, porque lá eles guardam a relação de pai para filho e toda a geração, toda a genealogia é guardado com eles dentro de casa. Isso é um documento importante na mão deles. Então, Torá Rashi. E assim os fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdra, e os homens-chefe dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem este negócio. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram-se de tratar todos os homens que casaram com as mulheres estrangeiras. E acharam-se 2 filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, 2 filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maacéias, Eliezer, Egeribe e Gedalias. E deram suas mãos prometidas, que despediram suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Aqui você vê a descendência sacerdotal oferecendo sacrifício pela culpa, e esses são os que despediram das esposas que eram mulheres estrangeiras. Você repara que ainda em Jeremias capítulo 32, o tio de Jeremias oferece um terreno a Jeremias, né, que ele tinha que comprar porque é parente, então parente só podia vender para parente, mas naquele tempo bíblico, ainda sobre o governo de Babilônia, todos os territórios eram vassalos, tinham que pagar tributos à Babilônia por conta disso, né? E assim começa-se a questão do porquê que os judeus não se davam com o samaritano, quando eles se estabeleceram em Samaria. E aí você vai ver que em 300, 400, 800 anos depois, não me recordo muito bem esta data, você vê que acontece este fato, que é 600 ou 700 anos depois, eu não me recordo bem quantos séculos se passaram, para poder deixar claro para você. E aí isso acontece, Jesus chega lá e resolve este problema. É em Jerusalém ou é em Samaria, no Monte Gerizim, nem aqui, nem em Jerusalém, mas onde estiver o adorador que adora em espírito e em verdade. Ou seja, sempre será quando o adorador adora de espírito e em verdade. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.